Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula da Class. E ainda estamos no tempo aí de confinamento, mas logo logo estaremos juntos novamente. Mas vamos continuar estudando, viu? Espero que você esteja aprendendo bastante aí na sua casa, ok? Gente, hoje nós vamos falar do capítulo 6, que fala o seguinte: combate mortal, tá? Que combate mortal é esse? Acho que você já deve ter uma ideia se você está vendo aqui alguma imagem, mas vamos começar aí com a nossa explicação. Muito bem. Qual é o time que você torce, tá? Eu, particularmente, já torci para esse time aqui, ó, Corinthians. Eu comecei a torcer quando o Corinthians foi campeão, há uns 15, 20 anos atrás, do Brasileiro, e eu achei legal, comecei a torcer, mas depois eu parei de acompanhar. Hoje não acompanho mais futebol. Não tem hoje, né, na pandemia, mas mesmo antes da pandemia eu nem acompanhava mais. Mas qual é o seu time? Todo mundo tem um time, né? Às vezes você acompanha, às vezes você não acompanha. Mas imagina uma cena, um torcedor de futebol vai para o estádio, imagina lá Vasco e Flamengo e ele veste as camisas dos dois times. Como é que fica a situação desse cara aí? Vai receber zoação dos dois lados, né? Que fique só nisso, né? Mas isso é chamado comumente de uma pessoa que é o quê? Vira folha, né? Ela tem um time, depois escolhe outro, aí vai para outro, vira folha, né? Ninguém gosta de ser chamado de vira folha, mas é uma brincadeira que se faz, né, com quem fica mudando de lado toda hora. Uma lição importante para a nossa vida. No jogo e na guerra, não dá para torcer pelos dois lados, sabe? Na vida espiritual, da mesma forma, a gente não tem como torcer para os dois times, para o time de Deus e para o time do diabo. A gente tem que escolher um time só, tá? Israel, ele cometeu esse erro algumas vezes, em alguns momentos da história dele, né? Embora não fosse uma questão de jogo, né? Os israelitas viviam uma verdadeira guerra entre Deus e os ídolos falsos. Por que ídolos falsos? Porque são invenções humanas, criações das mãos dos homens. Não Deus que se revelou, o Deus que está acima dos homens. Todo ídolo criado, ele está abaixo do homem porque você é maior daquilo que você cria. Nós temos que esperar, nós temos que conhecer o Deus que nos criou, não os ídolos que nós criamos. Então, Israel tinha essa luta, veja aí, vários tipos de estátuas, vários tipos de divindades, e um culto que era muito comum no tempo de Elias, tá? Que é o valente, que foi o valente nos tempos de Israel, nos tempos em que a divindade Baal, né, era muito popularizada, vinha o rei, autorizava e praticava os cultos a Baal. Então era uma situação muito difícil para o povo de Deus, porque eles tinham a revelação da Bíblia, mas escolheram um outro tipo de Deus. É por isso que Elias falou assim, ele chegou ao povo e disse: gente, até quando vocês vão torcer para os dois times, vão ficar cambaleando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, segue Baal então. Só que o povo nada lhe respondeu. E o povo não respondeu nada, ele teve que agir. Então, certo dia, Elias chegou, né? Elias profeta chegou diante do rei Acabe e a sua esposa Jezabel, e ele falou: meus amigos, está errado esse culto a Baal, e por causa disso, Deus vai fechar o céu e não vai chover mais. E assim aconteceu, tá? A terra teve uma grande seca, e quando não tem água, não tem comida, e quando não tem comida, vem os problemas, e isso era para mostrar que o Deus verdadeiro do céu estava ao lado de Elias. Os falsos ídolos não podem competir com Deus. Elias, então, como ele fez isso, começou a ser perseguido, ele teve que se abrigar no deserto. E a Bíblia diz que Deus sustentou ele por meio de corvos, né? Uma história incrível. Corvos traziam pão para o profeta Elias, né? Ele bebia água e comia o pão que os pássaros traziam para ele. Até o momento que Deus mandou ele convocar um momento final. Foi até a presença do rei e falou: vamos, já que Baal é o Deus de vocês, vamos fazer um desafio. Vamos para o Monte Carmelo e você vai trazer lá todos os profetas de Baal e só eu sozinho vou estar aqui representando o altar do Senhor. Nós vamos fazer 2 altares
e sobre qual altar cair fogo do céu é o Deus verdadeiro. Imagina que cena, hein? O povo todo lá na expectativa, assistindo esse desafio, esse debate, esse duelo ao vivo entre Baal e o Deus de Israel. Qual será dos dois que iria vencer? Os profetas de Baal ficaram lá o dia inteiro cantando, pulando, dançando, falando. Elias até zombava, falava, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Olha que coisa, né? E chegou o momento então de Elias. Elias orou e do céu veio o fogo e consumiu tudo de uma maneira muito poderosa. Quase consumiu até as pedras que estavam lá. Veja que coisa maravilhosa. E Deus se mostrou como o Deus verdadeiro mais uma vez, e todos aqueles profetas de Baal ficaram ali aterrorizados. Esse conflito entre Deus e Baal não tinha como ter outro vencedor. Só há um Deus que existe. Elias, então, foi um grande homem do Senhor, um profeta, e diz a Bíblia que ele não conheceu a morte, que na vida dele, junto com o profeta Eliseu, que era o seu discípulo, ele passou então uma carruagem de fogo e o levou para o céu. Eu gostaria, né, que passasse uma carruagem de fogo e me levasse para o céu. Então, a Bíblia diz que há 3 homens no céu hoje, né? Enoque, Moisés e Elias. Elias, ele foi levado dessa maneira, uma maneira sobrenatural que Deus escolheu fazer assim. Sabe, nos conflitos entre Deus e os falsos ídolos, só haverá um vencedor. Qual é o time que você joga? Qual é o time que você vai torcer? Eu espero que você torça e jogue no time que vai vencer. Que Deus abençoe você. Esse foi o nosso capítulo 6. Acompanhe as instruções do Eclesiastes. Desejo a você uma boa semana. Que Deus abençoe você. Um abraço. Tchau. Oi, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, né? As coisas mudaram tão rápido que nem conseguimos parar e conversar com mais calma. Agora, a maneira como nos encontramos todos os dias é aí mesmo, na sua casa, pela tela do computador. E quanta coisa aconteceu! Fomos todos pegos de surpresa, mas nos organizamos para encontrar soluções, porque a educação continua sendo fundamental, mesmo numa crise desse tamanho. Por aqui, tivemos que nos reinventar e desenvolvemos rapidamente uma exclusiva plataforma virtual para atender os nossos alunos. Nela, já tivemos mais de 500 mil aulas postadas e quase 10 milhões de acessos realizados, além das videoaulas em tempo real. É muita coisa. Pode parecer simples, mas isso praticamente dobrou o nosso trabalho. Os professores, nesse momento, também são verdadeiros heróis. Sei que não está sendo fácil para você ter que acompanhar os estudos das crianças, mas lembre-se, o que hoje elas conseguem fazer com a sua ajuda, amanhã saberão fazer sozinhas. E você se orgulhará de ter feito parte disso. Aqui também estamos com desafios. Sim, alguns gastos foram menores nesse período, mas os investimentos para tudo continuar da melhor forma foram muito maiores. Como escolas filantrópicas, reinvestimos o lucro e para cada R$1 recebido em imunidade, a escola precisa investir outros R$5. Todos fomos atingidos de alguma forma e sabemos, não está sendo fácil para ninguém. Mas tudo ficará mais complicado se promovermos a desunião. Não é hora de acharmos um culpado, e sim de encontrarmos juntos a solução. Estamos conversando com todos os pais que nos procuram, melhorando condições de pagamento para este período. O mundo está em crise e é compreensível nos sentirmos ansiosos e inseguros. Estamos aqui para ajudar e queremos contar com você. Temos a esperança de que tudo isso irá passar. Nossos alunos voltarão às escolas como antes, mas não seremos mais os mesmos. Fortalecidos e unidos, aguardamos este momento. Muito obrigada!